tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje eu vim falar com vocês um assunto bem legal, um assunto bem importante. E que é o quê? Não se compara. Vocês costumam se comparar aí com outras crocheteiras? Será que é uma boa se comparar? Será que é uma boa você ficar nessa cobrança interna entre você e o crochê de outra pessoa, a produção de outra pessoa, ou se comparar no valor, se comparar na produção? Gente, se comparar numa forma total. É legal ficar se comparando? Gente, nesse vídeo eu vim conversar bem bacana com vocês, um assunto bem legal pra vocês poderem, assim como eu, não errar. Porque eu também, gente, eu me comparava muito com as crocheteiras e hoje eu parei de fazer isso. E eu vou contar pra vocês o porquê. Então vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal. Gente, vamos nessa que eu tô bem animada pra falar sobre esse assunto. Acabei de sair de uma live e eu comecei já a falar sobre esse fator de não se comparar. Mas vamos lá, por que não devo me comparar? Gente, eu comecei no crochê já tem 6 anos. E eu não posso falar pra vocês, não, eu nunca me comparei. Que eu vou estar mentindo. Sim, gente, eu me comparava demais. Eu já me comparei tanto com outras crocheteiras que, gente, eu me comparei tanto, fiquei absurdamente frustrada no dia que eu vi um vídeo e que uma crocheteira falou que ela conseguia confeccionar no mês mais de 18 quilos de barbante em um mês. E eu nunca tinha feito essa conta, eu sabia, né? Eu sabia que eu não conseguiria fazer isso. E eu me frustrei de uma tal maneira, gente, que eu fiquei afastada do crochê sem produzir uma semana, em torno de 15 dias. Fiquei, gente, muito frustrada. Porque eu me comparei, a comparação que a gente faz, eu não consigo chegar nesse limite. Esse a gente tem que crochetar rápido desse jeito, tem que ser assim. E naquele momento eu não entendi que cada um tinha sua realidade. Gente, cada um crocheta tem sua realidade. Até eu entender que ela era uma crocheteira solteira. Solteira não, gente, eu tô enganada aqui. Ela era uma crocheteira que não tinha filhos, mas ela era casada. Então, assim, o marido saía pra trabalhar de manhã e ela ficava em casa. O que ela organizava tava no lugar. O que ela fazia, não tinha ninguém pra sujar. Ela não tinha as obrigações que eu tenho. Levar a criança pra escola, voltar. Então, assim, gente, o meu dia que já é bem corrido, eu já acordo naquela loucura. Eu acordo as crianças e eu ajudo eles a se arrumarem, eu faço café, eu sirvo o café da manhã pra eles, levo pra escola, eu volto, eu não gosto de ter louça na pia, eu lavo minha louça, aí eu venho pro crochê, fico de olho na hora, daqui a pouco eu vou pra escola, vou buscar minhas crianças na escola, volto pra casa, vou servir almoço. Aí o Miguel, gente, eu tenho um filho de 9 anos que me ajuda demais da conta. Mas ele lava a louça, aí ele tem as atividades da escola, eu vou auxiliar os meus filhos nas atividades da escola, eu vou ler o livro, eu vou auxiliar, porque eu sou mãe, eu auxilio muito os meus filhos em casa. E as crianças ficam, eu tô aqui trabalhando, fez aquele silêncio, criança em silêncio tá aprontando, você tá ali olhando. Então, como que eu vou me comparar a uma crocheteira que a rotina dela, a realidade da vida dela era diferente da minha? Como que eu vou me comparar com crocheteira assim? Eu devo me comparar? E até eu entender isso, que tá errado, que cada um tem sua realidade, gente, eu demorei demais pra compreender. E quantas vezes eu me frustrei. E quando a gente se frustra, a gente não consegue trabalhar. E vocês sabem disso, a gente tem esses momentos de frustração que a gente não pega nem numa agulha, nem no fio. Então, quantos dias eu parei de trabalhar me comparando com outra crocheteira que não tinha a mesma realidade que a minha? Valeu a pena? Compensou? Não, gente. A realidade dela é diferente da minha. Cada um tem sua realidade. A gente trabalha, tem gente que consegue fazer crochê rápido. Eu sou mais lenta no crochê. Não considero, tem muita gente que fala que eu trabalho rápido. Não considero que eu trabalho rápido, mas também não trabalho tão devagar assim. Eu acho que fica ali no meio termo, né? Eu consigo trabalhar, mas não tão rápido, mas também não sou tão devagar. Acho que eu confecciono bacana, né? Eu até falei com as meninas, eu tava gravando a aula desse centro de mesa e aí eu parei num dia, né? Eu consegui deixar o bico pra gravar no outro dia, porque era de tarde, as crianças estavam em casa. Como que eu ia finalizar com barulho das crianças brincando, gritando? Não tem como. Então isso que eu esperei pro outro dia pra ele estar na escola e eu consegui gravar essa parte aqui, ó. Então num dia eu fiz essa parte todinha aqui do centro de mesa, parei nessas carreiras aqui douradas de 3 pontos, 2 pontos altos. Parei nessa carreira e, gente, confeccionei mais esse tanto aqui, ó, de um outro centro de mesa, isso em um dia só. Então, assim, eu fui muito produtiva nesse dia, muito produtiva, mas não quer dizer que no próximo eu vou ser tão produtiva assim. Tem gente que consegue fazer, gente, um kit de mesa posta, 6 suplás durante um dia. Eu faço 1 suplá e meio, 2 suplá no dia que eu for produtiva. Se eu não for, não faço nenhum suplá inteiro. Porque, gente, a minha rotina, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho que limpar a casa, tenho que dar nas minhas crianças. Então, assim, meu dia já é bem corrido. O meu dia é uma loucura. Igual agora, pra me parar pra gravar esse vídeo pra vocês,
eu tô aqui de olho na hora, porque daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças na escola. E, gente, não é fácil a correria, então não se comparem. Cada um tem a sua realidade. Será qual é a rede de apoio e crocheteiras com mãe? Será qual é aquela rede de apoio que aquela crocheteira tem? Será que ela tem uma mãe do lado? Gente, eu tenho uma rede de apoio bem bacana, eu tenho minha mãe aqui do lado. Mas eu só deixo meus filhos com ela quando eu vou sair, é preciso, eu tenho que sair, não tem outra opção. Fora isso, gente, as crianças estão em casa comigo, levo pra escola, volto, e aí se eu tento gravar algum conteúdo aqui, eu tento adiantar minha produção, mas eu não deixo meus filhos e minha mãe pra qualquer coisa, gente, não deixo. Então, assim, a minha rede de apoio é bem bacana, mas eu não aproveito dessa rede de apoio tanto, não vou mentir pra vocês. Sem contar que, nesse período que eu vi que a crocheteira fazia 18 quilos de barbante em média, né? 18 quilos de barbante em produção em um mês. Era na época, gente, que o Isaac havia quebrado o braço. Então, foi um ano da minha vida que vocês sabem que foi muita correria. Não consegui trabalhar direito, não consegui, vocês sabem, aquela correria de curativo. Toda semana eu tinha que ir pro hospital. Hospital em Brasília, eu sou de Lusiânia. Era longe o hospital, era aquela correria de levar pra curativo e voltar. E, gente, toda semana eu estava naquele hospital. Fora a cirurgia, gente, aquela complicação, a cabeça da mãe, como é que ficou. O Isaac foi entubado, gente, aquela complicação inteira. Então, assim, minha cabeça já estava muito abalada. E ainda veio esse vídeo e fiquei muito, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu consigo um dia chegar lá? Porque pra mim chegar lá era trabalhar muito, era confeccionar 18 quilos de barbante também no mês. E não é, então não se comparem, cada um tem sua realidade. Gente, você confeccionou um kit por mês, parabéns. É o que você conseguiu. Se você conseguiu confeccionar, sei lá, 10 jogos de cozinha, 10 jogos kit de passadeira, parabéns. Cada uma tem o seu tempo, tem o seu momento, tem... Gente, ninguém é igual a ninguém. Você também não sabe a atenção de pontos daquela pessoa, se o trabalho dela cresce muito. O meu ponto, gente, é pequeno. Ele não cresce muito, não cresce. E tem crocheteiras que tem a tensão de pontos de média para larga. E a pessoa confecciona, é mais fácil. A gente tem um ponto pequeno, a gente tem que fazer mais carreiras para chegar numa determinada medida, não é verdade? É muito complicado, é muito difícil, então não se compare, cada um tem sua realidade. Outra coisa, gente, que eu vejo muita gente se comparando e que eu acho que a gente tem que parar assim, pra ontem. Você viu a peça que a crocheteira fez e postou lá, aquela crocheteira tá vendendo, sei lá, um suplá a R$30. Vou botar R$30, um suplá a R$30. Aí você, cara, eu vou fazer também, vou vender a R$30. Não sabe quanto que custou o material dela. Você não sabe quanto de material ela gastou no ponto dela e quanto tempo ela confeccionou aquela peça. Gente, são 3 perguntas que, cara, muda tudo. Quanto de material ela utilizou, quantos centímetros ficou, quanto de material ela gastou, né? Qual material ela gastou, quanto de material ela gastou e quanto tempo ela demorou para confeccionar. Gente, faz essa análise. Às vezes a pessoa usa um barbante e você vai lá e quer fazer esse americano no barroco. O valor muda, gente. Se o valor mudou, o cálculo muda. Tudo muda. E eu quero trazer um novo vídeo pra vocês aqui depois, ensinando-vos a calcular a diferença de fios, né? Porque todo fio tem diferença. Gente, pra fazer um centro de mesa desse é tudo calculado. Este fio é um valor, esse dourado é um valor, esse natural é um valor. Então eu vou fazendo e pesando, peso cada um pra saber quanto que vai ficar essa peça inteira no final. Sabe? A gente fica se comparando, aquela pessoa fez tanto, tem que fazer tanto também. Não, cada um tem que determinar o seu valor da sua peça. Não se comparem, não se comparem nem em valor. A realidade de uma crocheteira não é igual à nossa ou à sua. Cada um tem sua realidade. Eu posso fazer um kit de americano. O barbante que eu pago aqui, gente, eu sempre falei pra você, R$34,90 no quilo do Eco Brasil. Vai que a pessoa comprou o Eco Brasil a R$27, que tem lojas que conseguem. Lá em Brasília mesmo, Água Center, é R$27,90. Vamos pôr R$28. Entendeu? A margem de diferença de preço é gigante. Pra mim é muita coisa. R$7 é muita coisa de margem de diferença. Então, por que a gente vai comparar preços? Se eu comprei um fio mais caro, o meu trabalho vai ser sim mais caro, porque eu não encontrei um fio mais barato. Fora que em estado, gente, diferença de estado. Cada estado tem o valor dos seus fios. Cada estado, gente, muda sim. Cada estado tem um valor e vai mudando a diferença. Então, eu vou me comparar com crocheteira, sei lá, lá de São Paulo, que fez um jogo de kit de mesa posta
6 peças, tá vendendo a 190 mesa posta. E eu vou fazer também, vou colocar no mesmo valor que o dela. Não, porque eu tenho que saber o meu material, quanto que eu paguei no meu material, quanto tempo eu gastei pra fazer esse kit, quanto de material eu gastei. São 3 perguntas, gente, básicas, mas que vocês têm que fazer. Façam essa pergunta pra vocês, sempre. Sabe a diferença? Fazem o cálculo de vocês de acordo com a realidade de vocês. Eu não fujo da minha realidade, eu não comparo preços. Às vezes, vocês sabem que eu gosto muito de acompanhar uma crocheteira. Eu acompanho, eu faço aquela determinada aula. Mas, gente, eu elaboro o meu valor. Às vezes, é igual o trilho de mesa folha. A artesã que fez ele, né, a artesã que elaborou essa peça, ela vende ele a R$39,90. Eu não consigo vender a R$39,90. Eu vendo a quanto? R$49,90. R$10 a mais do que a realidade dela. Porque cada um tem a sua realidade. E a gente não pode se comparar nem em valor, nem em tempo de produção. A gente não pode. Aquela crocheteira é muito rápida, mas é a realidade dela. Esse vídeo é para abrir o ângulo de vocês, abrir os olhos de vocês, para vocês olharem pro trabalho de vocês. E eu costumo falar que a minha mãe, né, fala muito comigo daquele que o cavalo, ele usa aquele negócio que é assim, para olhar só pra frente. Então, gente, olhem pros lados para se inspirarem em combinações de cores. Nossa, aquela artesã que eu sigo, aquela crocheteira que eu sigo, ela fez um jogo de cozinha que ficou maravilhoso. Quero fazer, façam. Ah, aquele modelo é lindo, façam. Vocês podem se inspirar. Se inspirar é diferente de se comparar. Gente, são 2 coisas diferentes. Se inspirar, eu me inspiro em crocheteiras também. Em outras crocheteiras, me inspiro demais. Mas me comparar, não mais. Eu não me comparo mais. Eu tinha esse... Nossa, é um defeito. É um defeito. Isso é o que a gente tem que parar. Eu me comparava demais com outras crocheteiras. E eu queria ser, sabe, igual elas. Aquela coisa, eu preciso trabalhar, Não igual elas, assim, do jeito de ser. Porque cada um tem seu jeito. Essa parte não me inspirava nisso, não. Mas eu queria ser produtiva igual elas. Eu queria conseguir confeccionar, gente, produzir um mundo inteiro em crochê, igual elas faziam. E não é a minha realidade. Porque eu trabalho em casa, sim, eu trabalho em casa, mas e as outras coisas que eu tenho que fazer? Porque a minha vida não é só aqui sentada trabalhando. Eu tenho outras obrigações. Eu sou filha também. Eu tenho um pai e uma mãe pra cuidar. Então agora mesmo eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou correr ali pra ver meu pai. Porque a minha mãe foi ficar com a minha avó hoje. E meu pai tá lá sozinho, 70 e poucos anos. Eu poderia estar confeccionando, mas eu tenho minhas obrigações de filha, que eu vou lá passar o olho nele. Porque ontem eu tava tão focada na aula que eu não fui lá. E ele deixou a torneira aberta, gente, e gastou muita água. Entende? Então eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa. Por que eu vou me comparar com outra pessoa que não tinha... O seu dia era pra ficar só no sofá fazendo crochê. Então ela tinha aquela produção dela, ela tinha tempo. E, gente, tempo, nem todo mundo tem o mesmo tempo que o outro. Eu queria falar pra vocês, gente, eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho 10 horas por dia. Não, não é verdade. Tem dias que eu trabalho apenas 3 horas, tem dia que eu trabalho 4, tem dias que eu trabalho 6, tem dia que eu trabalho 8. São dias e dias. Então, por que eu vou me comparar com a produção de outra crocheteira? Que, às vezes, ela tem mais tempo do que eu. Entendeu? Às vezes, os filhos dela estão grandes já. Às vezes, ela não tem um pai pra cuidar, uma mãe pra cuidar, porque eles ainda estão novos. Ou, às vezes, não sei, moram numa cidade distante. Gente, olhem ao redor, abrem o olho de vocês e olhem pelos outros ângulos todo. Olhem o conjunto todo. Entendeu? E eu espero que esse vídeo vocês consigam filtrar e pegar pra vocês, olhar pra realidade de vocês. Cada um tem a realidade, cada um tem a sua realidade. Não comparem preços. Eu quero trazer depois, mais pra frente, né, uma aula pra ensinar vocês a calcular peças de vocês. Igual eu faço aqui. E mesmo sabendo, a gente erra. Ninguém é perfeito, a gente comete sim erros. Não é verdade? Como é que eu vou saber? Eu vou vender, gente, centro de mesa aqui, ó. O valor dele foi 155, né? Que deu todo ele, o conjunto dessa peça, o valor que eu vou vender é 155. Mas eu gastei nele todo, a gente anotei aqui. Ah, não tá anotado, depois eu falo pra vocês. Mas não, o lucro dele é 150. Tem o valor gasto, foi do azul, ó, R$12,30. Do natural, R$10,07. Do dourado, R$15,40. Eu gastei R$37,77. Tá aqui, que eu não tinha visto, gente, ó. Eu gastei R$37,77.
Mas outra artesã que vai fazer centro de mesa, ela pode gastar mais que eu. Vamos supor que ela gasta R$30. Outra crocheteira vai gastar mais, depende da realidade dela, da loja que ela compra, do estado que ela tá. Vai gastar mais, ela vai vender esse centro de mesa a mais ou a menos. E de acordo com o cálculo dela. E tá tudo bem. Aí eu tava na live e conversei com as meninas. Elas, mas se a cliente me mandar que tal pessoa faz aquele valor. Eu falei, vocês vão ser educadas, plenas, simpáticas e vão explicar, olha... cada crocheteira depende do estado, né? No estado onde eu moro, a linha costuma ser mais cara, né? O custo dessa linha pra mim é mais caro. Mas olha, meu trabalho é feito com excelência também. Eu utilizei o fio 100% algodão, é um fio premium, um fio macio. Porém, ele é mais carinho no mercado, ele tem um alto custo maior no mercado. Que pena que eu não consigo te fazer por um preço igual dela, porque aquela crocheteira é sua realidade. Vocês têm que conversar com o cliente de vocês. Vocês têm que se conectar com o cliente de vocês. A coleguinha faz mais barato, você explica, olha, consegue o fio mais barato, qual é a marca do fio que ela usa. Eu aqui no meu ateliê costumo usar um fio bacana, um fio bom, que não é manchadinho, igual eu gosto muito de usar o Eco Brasil. Explicar, olha, eu uso o Eco Brasil, é um fio que não tem pelinhos, não é manchadinho, é um fio bem bacana. A gente conversa com clientes com vocês. E acredito que vocês ser sincera com os clientes de vocês, que gera conexão com o cliente de vocês. E eles vão saber se vai comprar ou não. Vai ter aquele cliente, gente, que tem sim, aquele cliente que não vai ficar, porque vai achar um valor excessivo. Mas você tem que explicar. O crochê, ele envolve cálculo. Não é verdade? Cálculo ao produzir, cálculo para vender, cálculo, a gente é matemático em tudo. E olha, eu odeio matemática. E por isso a gente tem que ter uma caladorinha, mas gente, é cálculo, crochê é cálculo. Então é esse o vídeo de hoje. Eu quero falar pra vocês, não se comparem, não se comparem. Se inspirem, sim, em outras crocheteiras, mas não se comparem, tá? Nunca mais se comparem. Comparação trava a gente, frustra a gente e a gente fica depois sem conseguir pegar na agulha, no crochê e acaba achando o crochê pesado. E para trabalhar com crochê a gente tem que trabalhar com leveza, com calma, com paciência, com paz, não é verdade? Então não se compare. Espero ter trago para vocês um vídeo bem bacana, bem informativo. E eu fico muito feliz por isso, gente, por conseguir tentar abrir os olhos de vocês, assim como eu consegui abrir o meu, olhar para outros ângulos, não é? Então é isso, um bom dia para vocês, que seja um dia abençoado, iluminado por Deus, que Deus traga muitas bênçãos para nós, na verdade. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.